Oi, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Bom dia, feliz terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Márcia, Caio, Karina. Bom dia, querida. Deus te abençoe também. Obrigada, viu? Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até esse presente momento. Que seja uma terça-feira de amor, de alegria, de paz, de vigor, de energia. Uma terça-feira onde a gente faz aquilo que precisa ser feito. Uma terça-feira, amados, onde intencionalmente a gente vai buscar mais o Senhor, a gente vai passar mais um tempo de qualidade com o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Amados, eu sei que muitas vezes pode estar difícil aí para você começar um dia, acordar, começar um dia, dependendo do que você está passando, você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser isso? Mas, queridos, aquiete seu coração, porque a nossa força vem de Deus, a nossa alegria vem de Deus. E Ele, amados, nas circunstâncias mais dolorosas, Ele nos dá ânimo, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá motivos para seguir em frente. E assim como diz a palavra, Ele coloca novamente um sorriso nos nossos lábios. Ele vai fazer você rir de novo, com certeza, assim como está escrito. Então, você já pode se alegrar hoje. Já pode encontrar motivos para você agradecer hoje, ainda que aparentemente pareça que não tenha, dependendo do que você está passando, mas comece a procurar, comece a olhar mais ao redor, que com certeza você vai encontrar muitos motivos para você agradecer, para você sorrir e para você ter gratidão pela sua vida, gratidão ao nosso Deus. Queridos, dito tudo isso, hoje nós vamos falar sobre alguns versículos poderosos que a gente encontra lá em Mateus 6, eu vou ler do versículo 28 até o 34. Vamos nos concentrar no hoje, pensando sempre um dia de cada vez. Eu vou dar o meu melhor hoje, eu vou fazer o meu melhor hoje, nesse dia, nessa terça-feira, dia 8 de abril de 2025. É um dia muito especial, porque não haverá outro dia 8 de abril de 2025. Esse dia é único, esse dia é especial. Então faça e tenha um dia absolutamente incrível, cheio de gratidão, amados. Tá bom? Vamos em frente. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, tudo bem? Olá, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. César, Paulo, Francisco. Pai querido, Pai amado, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em Suas mãos. Nós agradecemos, Pai, pelo Seu favor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, que nos acompanham todos os dias. Agradecemos também porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Pai, obrigada, Pai, por cuidar tão bem de cada um de nós. Palavras não são suficientes para agradecer, Pai. Ouça o som do nosso coração. Agradecer ao Senhor nos dá motivos para sorrir, nos colocar de pé, nos dá força e ânimo para seguirmos em frente, Pai. Muito obrigada, Pai, por abençoar e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre. Sabemos, Pai, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em cada um de nós. Ajude-nos, Pai, a jamais sermos ingratos, mas sempre nos lembrarmos, Pai, de onde o Senhor nos tirou. Sempre nos lembrar, Pai. Ajude-nos, Pai, sempre nos lembrar que toda boa dádiva vem do Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoa, Pai. Nós já somos abençoados. O Senhor segue nos abençoando, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor é nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigada por derramar o seu amor no nosso coração através do seu Santo Espírito. Nós nos alegramos, Pai, pela sua doce e maravilhosa presença. Obrigada, Pai, por nos ensinar todas as coisas. Obrigada por nos instruir.
Obrigada por nos dizer qual é o caminho que a gente deve seguir. Ajude-nos, Pai, a cada dia a focarmos no hoje, Pai, embora as distrações sejam inúmeras. E a gente fica pensando, Pai, tem a tendência a pensar no amanhã, no depois da manhã, no final do mês, no início do mês, daqui a 6 meses, 3 meses. Ajude-nos, Pai, a estarmos sempre acordados, prestando atenção. E ajude a gente a se concentrar no hoje, Pai, dando o nosso melhor hoje. Obrigada por esse dia, por esse presente, Pai. Nós agradecemos com todo o nosso coração. Nós entregamos esse dia em Suas mãos. Agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida, abençoa, guarda e protege a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, dos nossos amigos. Obrigada, Pai, por ouvir a nossa oração. Obrigada, Pai, por cuidar de nós. Obrigada por nos amar. Obrigada, Pai, por ter um plano bom para cada um de nós. Ajude-nos a cada dia a lembrarmos disso, Pai. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Ana. Tudo bom, querida? Bom dia. Amados, queridos, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, que cada respirar nosso seja para honra e para glória do nosso Senhor Jesus. Queridos, mais uma vez eu digo, vou dizer outras vezes também, para que a gente lembre, né, amados, tudo que a gente estiver pensando, tudo que a gente estiver refletindo, tudo que a gente for fazer, que a gente sempre lembre de agradecer a Deus, de trazer o Senhor, amados, para aquele momento, né? Coloque Jesus no seu dia, não apenas no início do dia, quando você faz as suas orações, quando de repente você está aqui ouvindo Jesus nosso de cada dia, mas não se esqueça, amados, de pegar a Bíblia, ter um tempinho, que seja alguns minutinhos, para você se fortalecer através da palavra do Senhor. Leia, se possível, Provérbios. Hoje, dia 8, vai ler o capítulo 8 de Provérbios, os conselhos da sabedoria, que com certeza você vai se abastecer aí de conselhos poderosos para a sua vida. Tá bom, queridos? Aqui está o nosso manual da vida, né? A Bíblia é o nosso manual. Quando estamos dispostos a seguir, tudo muda ao nosso redor, amados. Por quê? Porque muda de dentro para fora. A palavra de Deus, ela nos transforma. Ela entra dentro de nós, ela gera uma transformação e, consequentemente, amados, as coisas fora vão mudando também, porque é um reflexo do que está dentro. Está dentro, a gente está fortalecido dentro, a gente muda dentro, as coisas por fora também vão mudando. E hoje, queridos, amados, preciosos, muito obrigada, viu, por todos vocês que estão aqui agora. Obrigada do fundo do coração. E nós vamos falar sobre Mateus 6, eu vou ler aqui do versículo 28 até o versículo 34, no famoso Sermão do Monte, onde nosso Senhor Jesus aqui está ensinando. Nós encontramos essa palavra também em Lucas 12, do versículo 22 até o versículo 31, mas mais uma vez eu vou dizer que eu vou ler em Mateus 6, do versículo 28 até o versículo 34. O Senhor Jesus aqui está dizendo: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, veja que todas as vezes que nós vemos as passagens do nosso Senhor Jesus,
aqui nos evangelhos, como que a gente aprende, como que a gente evolui, como que a gente muda e tem a oportunidade, né, amados, de trocar a nossa lente para as coisas que realmente são importantes. Quantas vezes a gente não fica correndo atrás de muitas outras coisas, a gente fica correndo atrás de tudo isso aqui que Jesus disse mesmo, de roupa, de comida, de bebida, e entra numa corrida frenética, né? De nós com nós mesmos, e nós temos aquela ilusão que a gente está competindo com outras pessoas, que eu preciso estar melhor que o outro, que eu preciso estar isso que o outro, que eu preciso estar à frente do outro, mas na verdade isso tudo é correr atrás do vento, como nós vemos em Eclesiastes. A gente tem esse discernimento, amados, que é nós, com nós mesmos e Deus. E a gente muitas vezes fica ali, não, que eu tenho que me vestir melhor que o fulano, eu tenho que comer melhor que o fulano, eu tenho que beber, tenho que postar incessantemente, dizendo o que eu tô comendo, onde que eu tô comendo, o meu prato, o prato do fulano, o prato daquela outra pessoa. Para quê, amados? Para quê? Uma reflexão interessante, né? Para quê? Mas, enfim, cada um é cada um, né? Mas a gente segue os conselhos de Jesus aqui, amados, dizendo que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quantas vezes, como eu estava dizendo, a gente está buscando e correndo atrás de várias e várias e várias outras coisas. E nessa busca, nessa corrida desenfreada, cega, a gente começa a ver coisas aonde não tem. A gente começa a se preocupar com coisas que Jesus nunca disse que era para a gente se preocupar. A gente começa a entrar num grau de ansiedade, de aflição, de desespero, porque vai ser, porque não vai ser, porque eu preciso disso, porque eu não preciso, porque eu não sei. Ao invés da gente, em primeiro lugar, fazer exatamente o que Jesus está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Só que muitas vezes a gente quer inverter essa ordem. A gente quer sair correndo atrás, buscando todas as outras coisas, tudo, e deixando Jesus para trás, deixando a nossa vida com Jesus para trás, deixando de buscar, vai deixando de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e vai buscando, correndo atrás de todas as outras coisas, vai buscando todas as outras coisas em primeiro lugar, passa tudo na frente de Deus, do nosso momento com Deus, do nosso tempo de comunhão com Ele, e vai assim, não, vou só fazer isso aqui rapidinho e daqui a pouco eu vou orar. Não, eu vou só aqui rapidinho e daqui a pouco eu vou ler a Bíblia. Não, eu vou só aqui rapidinho e não, vou só. Quantas vezes, amado, a gente faz isso? Não, vou só rapidinho mandar uma mensagem aqui no WhatsApp e daqui a pouco eu já vou fazer isso. Amados, quando que foi rapidinho? Aí você entrou no WhatsApp, esqueceu para quem você ia mandar mensagem, aí tinham várias outras mensagens ali. Quem nunca, amados? E aí você vai, aí tem várias outras, você esquece o que você foi fazer ali, daqui a pouco horas se passaram. E aí você pensa, não, amanhã eu vou realmente começar minha vida com Deus. Não, amanhã eu vou realmente começar minha vida com Deus. Mas, amados, hoje é um dia maravilhoso que nós temos. Hoje é uma oportunidade maravilhosa que nós temos, é um presente. Como eu disse, não haverá outro dia 8 de abril de 2025. Ah, Paula, que surpresa, que novidade. Nossa, amados, não se trata disso. É óbvio que todo mundo aqui sabe que hoje é dia 8 de abril de 2025 e que esse é um dia único. Porém, a gente precisa, amados, trazer para nossa memória coisas que parecem óbvias, porque é justamente no que parece óbvio e no óbvio que a gente vai negligenciando. Não, é claro que eu vou fazer isso, é claro que eu vou orar, é claro que eu vou me lembrar que eu devo me concentrar somente no hoje. Não, é claro, só que parece tão óbvio, só que na prática não é. Na prática a gente acaba não se tocando disso. Na prática a gente, quando vê, está pensando em várias outras coisas menos em Deus. A gente está correndo atrás, buscando várias outras coisas para a nossa vida, menos a nossa comunhão com o Senhor. A gente está ali, não, hoje eu me comprometo a tirar pelo menos 10 minutos para ler aqui, vou ler essa passagem, vou ler aqui, ó, Mateus 6 inteiro. Vou ler, vou aprender, vou pedir para o Espírito Santo me revelar o que Ele quiser revelar aqui ao meu coração e vou. E também vou ler também Provérbios 8, hoje é dia 8, eu vou ler Provérbios 8. E vai, se compromete. E aí acaba que outras coisas vão acontecendo, porque o telefone toca, a mensagem chega, e aí tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra coisa, uma coisa, outra coisa. E você fica até pensando, no coração tem até a intenção de ler a palavra, a intenção de entrar em comunhão com o Senhor, mas aí nós vamos sendo atropelados, né, amados, de uma maneira de dizer
prática para que todo mundo entenda. A gente vai sendo atropelado por vários, inúmeros, centenas de compromissos, distrações que vão acontecendo e surgindo. No final do dia ficamos exaustos e pensamos o quê? Amanhã eu vou ter tempo com Deus. Mas, amados, coisa boa é quando a gente diz alguma coisa e a gente assume esse compromisso e não apenas na teoria, mas na prática. Como é bom quando a gente se compromete e diz: hoje eu vou tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Hoje eu vou tirar um tempo para ler Provérbios 8. Hoje eu vou ter um tempo para ouvir a palavra de Deus, para rasgar meu coração para o Senhor e de fato colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas essas demais coisas vão me ser acrescentadas. E a gente realmente faz isso. Amados, dá uma sensação de vitória, uma sensação, sabe, eu fui capaz, eu prometi alguma coisa para mim mesmo e eu fiz, eu executei, não ficou só na teoria. Eu realmente fui lá e fiz. Isso vai dando comandos também de vitórias para o cérebro. Não, me comprometi a fazer, fui lá e fiz. Me comprometi, fui lá e fiz. Me comprometi, fui lá e fiz. Isso nos abastece, amados. Nos abastece com tudo de bom, com tudo de melhor, amados. E nós vamos sendo cheios de Deus e das coisas que realmente importam. É claro, amados, essas coisas aqui também importam, mas o que Jesus está nos aconselhando aqui é nunca inverter essa ordem, nunca colocar roupa, comida, bebida ou qualquer outra coisa na frente como nossa prioridade, não a Deus. Nunca colocar, não, eu preciso disso e vai. Começa uma corrida desenfreada e quando vê, tá deixando tudo para trás da comunhão com o Senhor, do que Jesus está nos dizendo aqui, inclusive Ele nos ensinando, portanto, não se preocupem com o amanhã. Amados, veja quando a gente para pensar e refletir sobre isso, a gente diz assim: não, eu quero obedecer a palavra de Deus, eu quero seguir a palavra de Deus, e muitas coisas a gente acaba conseguindo sim, mas inúmeras outras a gente acaba não conseguindo. Por quê, amados? Porque, como eu estava dizendo, parece óbvio, e a gente diz: não, é isso mesmo, Jesus, o Senhor está me dizendo que não é para me preocupar com amanhã, que é para me concentrar no hoje, então eu vou fazer isso. Só que esse é o exercício, amados, porque a nossa mente já está acostumada a ficar pensando sempre no que vamos fazer amanhã, depois da manhã, não, no final de semana, não, eu tenho um compromisso no final do mês, como é que vai ser? E essa conta, e esse desafio, e essa conversa que eu tenho que ter com aquela pessoa, e como é que vai ser isso? É tanta que nós não fomos preparados para isso, amados. Nós não fomos, por isso que nós somos muitas vezes esmagados por situações que normalmente só acontecem dentro da nossa mente, em nenhum outro lugar, mas nós somos os responsáveis por alimentar aquilo ali. Aquela preocupação que nem está acontecendo ainda, mas nós já estamos ali alimentando aquela preocupação. A gente está ali, sabe, alimentando todos os dias, pensando naquilo, pensando, como é que vai ser essa conversa, como é que vai ser quando esse dia chegar, e como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, meu Deus, e a comida, e a roupa, e a bebida, e isso, aquilo outro, e a gente vai. Quando vê, sobra pouco espaço para a gente produzir, sobra pouco espaço para a gente estar em comunhão com Deus e colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, sobra pouco lugar para a gente olhar realmente para as coisas que importam. Todas as vezes que a gente começa a se preocupar demais, amados, com qualquer outra coisa que não seja o que estamos vivendo agora, hoje, nesse momento presente, se concentrando no momento presente, amados, nós estamos dizendo para Deus: eu não confio no Senhor, eu não acredito que quando chegar esse dia, quando chegar essa conversa, quando chegar, seja lá o que for, o Senhor não vai estar comigo, o Senhor vai ter já me ajudado, me dado uma solução e me encorajado, me fortalecido, me dá a estratégia para que eu consiga resolver isso, para que eu resolva da melhor maneira, se é que um dia isso vai chegar a acontecer, né, amados? Que normalmente nós estamos preocupados demais com coisas que a gente está ali criando cenários dentro da nossa mente, a gente cria histórias na nossa mente, mas normalmente quando é na hora certa, quando chega esse momento, quando chega o tal dia que a gente estava ali preocupado demais, ele vai totalmente diferente. Aquela conversa é completamente diferente do que você pensou. E quando você deita naquele dia, você fala: meu Deus do céu, por que eu me preocupei tanto?
Por que eu fiquei tão desesperado? Por que eu fiquei tão aflito? Se eu tenho o Rei dos Reis comigo, o Senhor dos Senhores comigo, aquele que abre porta onde parece não haver porta, aquele que cuida de mim, porque aquele que cuida de mim não dorme, aquele que está sempre me aconselhando, aquele que é meu Pai e sabe o que é melhor para mim e me guia toda a verdade. Então, amados, confiar no Senhor é a gente também escolher obedecer a palavra de Deus e não se preocupar com o amanhã, assim como Jesus está dizendo. Concentre-se no hoje, ame hoje, perdoe hoje. Tá com saudade daquela pessoa? Liga para ela, manda mensagem para ela, manda Deus te abençoe, um versículo, uma passagem, simplesmente um oi. Não deixe passar, amados. Todas as vezes que Deus coloca alguém... Claro, a gente tem que saber discernir, né, amados? Que situação estamos falando, né? Mas todas as vezes que Deus coloca alguém no nosso coração, de repente uma pessoa que você não fala há anos, e de repente você está orando e vem aquela pessoa ali na sua mente, e aí aquela pessoa, aí você não faz nada, aquela pessoa, e Deus continua colocando aquela pessoa ali. Por que não tirar um tempinho, mandar uma mensagem para ela? Por que não parar e fazer uma oração pela vida daquela pessoa? Por que não entrar em contato com ela? Às vezes, uma amiga que você teve há muito tempo atrás, e Deus coloca ela no seu coração. Por que não mandar um oi? Por que não saber como é que ela está? Hoje, amados, queridos, hoje. Esse é o dia que o Senhor agiu. Deus a todo momento nos lembra que esse é o dia. O dia é hoje, o momento agora. Então, o que precisa ser ajustado? Que compromisso é esse que você vem tentando fazer com você mesmo? Em qual área da sua vida, em quais áreas da sua vida que você fala, não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso. Dá 10 minutos, pimba, tá ali fazendo de novo. Tá ali fazendo de novo. E isso, amados, vai nos afundando, vai nos puxando para baixo. Porque quando a gente assume um compromisso com a gente mesmo, a gente precisa executar. Porque isso vai nos energizando de forma diferente, isso não vai nos fortalecendo. Mas quando a gente está ali há anos, de repente, dias, semanas, meses, alguns anos, não, vai ser diferente. De repente, no início do ano, você falou assim, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer isso. E já estamos em abril e nada começou a ser feito, nada começou a mudar. Amados, dê um pequeno passo por dia em direção a isso que você quer tanto, que você se comprometeu tanto, que você disse que ia deixar, que você disse que ia avançar, seja lá o que for. Dê um pequeno passo e você vai ver, amados. Você pegando firme agora de abril até o final do ano, um pequeno passo por dia, você vai ver como que você vai ter avançado e você vai olhar para trás só para você ver a glória do Senhor sobre a sua vida e para você ver também como valeu a pena você ter assumido um compromisso e você ter seguido em frente, você ter ficado disposto a pensar nessa palavra onde Jesus nos diz que não é para a gente se preocupar com o amanhã, que é para a gente colocar Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra vai nos abastecendo, vai nos trazendo força, vigor, energia e a gente vai um dia de cada vez. Você fala, por hoje, é só por hoje. Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou me comprometer com as coisas que eu disse que ia fazer. Eu vou realmente, ainda que eu não consiga fazer tudo, pelo menos um pouco, eu vou fazer. E isso nos dá uma alegria tão grande, amados, tão grande. Não tem alegria maior do que a gente seguir e obedecer a palavra de Deus, porque se Deus pede para a gente obedecer, amado, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, Ele nos fez, Ele nos criou, e Ele sabe exatamente o que é melhor para a gente. Por isso que Ele diz, obedece, segue o que está escrito. Não vai ficar sufocado com o amanhã, com o depois do amanhã, com o que vem a seguir, daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses. Hoje, concentre-se no hoje. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi nossa palavra do dia. Recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo 6 de Mateus. Se não puderem, pelo menos que seja do 6, do 28 até o 34, que foi que nós vimos hoje. Peça para Deus falar com você. Pode ter certeza que Ele vai fazer. E nesse momento, amados, quando vocês forem tirar um tempinho para ler, para fazer essa oração, façam um favor para si mesmos. Deixem o telefone bem longe de vocês, no mudo. Coloca ali na cozinha, coloca embaixo da almofada, seja lá o que for, amados. Mas não permita que nada atrapalhe esse seu momento com Deus.
Tenha você essa comunhão com Ele ali, você e Ele, sem ficar toda hora no telefone, pim, 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 pim. Concentre-se. São aqueles minutos preciosos que vão mudar muita coisa na sua vida. Pode ter certeza disso, tá bom, queridos? Então não se esqueça de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um beijo para todos vocês. Obrigada, queridos, a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Tá bom, meus queridos? Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Luiz, Deus te abençoe. Luciana, Deus te abençoe. Abençoe toda a sua família em todas as áreas. Angélica, Deus te abençoe, minha querida. Amém, Ana. Para você também, obrigada. Rubi, precioso de seu Jesus, Deus te abençoe. Rosângela. Leda, Uieda. Cíntia, Carolzinha, que bom você aqui com a gente. Fábio, Demi, Felipe, Ana, Jussara, Tiago, Jay, Whitson, Ezequiel, Alana, Regina, Lúcia, Léo, tudo bom, amigo? Thay, Thaís, Luizmar, Jaciele. Amém, Ana. Obrigada pelo seu carinho, minha querida. Do fundo do coração, muito obrigada, viu? Tere, Diogo, André, Neto, Andreia. Oi, Ideia, tudo bom? Maristela, César, Paulo, Francisco, Lilian, Jairo, Mauro, Leandro, Salomé, todos vocês que estiverem aqui, queridos, um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.